quem trouxe tudo ao meu coração. Do fundo do meu coração, eu creio mesmo, eu tenho esse entendimento, mas eu peço a Ele que Ele hoje me limite naquilo que não for da vontade dEle, que somente a vontade dEle prevaleça aqui e que o entendimento chegue ao coração de vocês, em nome de Jesus. Meninas, até aqui nós estávamos mergulhadas até os artelhos. Tá? A gente tem mergulhado muito, a gente tem avançado muito, a gente tem aprendido muito, mas eu entendi que isso não é nada. Eu estou quase te dizendo que boa parte do que a gente aprendeu até agora vai deixar de fazer sentido a partir daquilo que a gente vai começar a aprender a partir de hoje. Por isso que eu estou, sabe, eu realmente, eu não vou usar a palavra ansiosa, porque a Ana, quando era pequenininha aqui em casa, eu falava com ela, não, fala que você está entusiasmada, animada, ansiosa, não, entendeu? A gente sabe o poder das palavras, mas verdadeiramente, eu estou muito agitada, meu coração está muito agitado, mas agitado de alegria, com tudo que eu entendi e com tudo que eu quero trazer para vocês. Vou ler muita coisa, porque está muito novo, sabe? Foi um entendimento que muito recente, assim, recente mesmo, de ontem à tarde até agora de manhã, até agora, antes da reunião. Finalizei tudo agora, tá? Então, olha só, eu creio realmente que o Senhor está nos convidando para nós mergulharmos, se ainda não der para ir, para já mergulhar de uma vez, que a partir de hoje nós possamos ir pelo menos até a cintura, e se algumas forem um pouco mais ousadas, que mergulhem de cabeça, que se deixem levar por aquilo que o Senhor já está fazendo neste grupo, e principalmente, gente, Ele está fazendo neste grupo porque Ele quer fazer através das nossas vidas. Lá em Provérbios 24, 3, a Bíblia diz que com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se a consolida. Qual que é um dos entendimentos que eu alcancei? Nós temos 2 níveis de propósito. A gente fala muito de propósito existencial, mas existe um propósito que ele vai além do existencial. Aí eu vou dar esse nome de propósito vertical e propósito horizontal. Propósito vertical é aquele que nos liga diretamente a Deus, tá? E eu coloquei, qual é o nosso propósito vertical? Transformar o nosso nível de consciência. De que tipo de consciência que eu estou falando? Ah, não, eu sou uma pessoa muito consciente, eu pago os meus impostos, eu pago as minhas contas. Não, não é desse nível de consciência que eu estou falando. É de um nível, talvez, inicial de autoconsciência. O que foi, amor? Tá feliz com o que você está ouvindo de mim? Obrigada, vida. Ele está ali vibrando, que ele está me escutando falar. Então, o nosso propósito vertical, o nosso propósito como filhas do Pai, como filhas do Rei, como princesas do Senhor, é transformar o nosso estado de consciência. Uma coisa que eu vou chegar nisso depois, é que tudo aquilo que a gente tem aprendido até então, de livros, de lives, de tudo, tem sido, boa parte disso tem sido apenas conhecimento. Não quer dizer que conhecimento seja ruim, mas eu quero dizer que conhecimento não é suficiente para que a gente possa chegar onde temos que chegar, ou para que possamos voltar a quem realmente somos, porque nós nos afastamos de quem somos. E a nossa trajetória agora é um retorno. Assim como a gente volta ao primeiro amor, eu acho que é uma experiência semelhante. Eu acho que é como voltar ao primeiro amor. E o que é? Então, o que seria esse estado de consciência verdadeiro, esse estado de consciência celestial, digamos assim? É exatamente o que esse versículo fala: sabedoria e discernimento. Nós temos que sair do nível do conhecimento e alcançar o nível da sabedoria. Nós temos que sair do nível do entendimento, simplesmente, e alcançar o nível da revelação, o nível do discernimento. A maior parte do tempo que tem acontecido com a gente é que a gente tem tido entendimento através daquilo que a gente tem conhecido. Só que Deus tem mais para a gente.
Deus não quer apenas nos dar entendimento das coisas, Ele quer nos dar revelações de tudo que nós temos que fazer em cada momento do nosso dia. Esse é o desejo dele, estar conectado com a gente e estar nos guiando, nos direcionando em tudo aquilo que formos fazer. E o que seria o nível de propósito horizontal? Aí sim, é esse nível de propósito aqui, é o que nós chamamos de propósito existencial. Tá? Então é muitíssimo importante que a gente consiga discernir essas duas coisas. Porque às vezes a gente confunde e a gente sofre porque a gente não consegue viver isso ainda, mas é simplesmente porque a gente está entendendo as coisas errado, tá? E o que eu coloquei, o que é para mim o propósito horizontal? É você entregar aquilo que você faz de melhor para o maior número de pessoas possível. Então, aquilo que você faz com mais facilidade, aquilo que você faz de melhor, aquilo que você faz, é o que eu brinco, aquilo que você faria sem ganhar dinheiro, tá? Independente de você estar ganhando ou não estar ganhando dinheiro, por horas e horas e horas a fio. O que você faria dessa forma? Aí está a essência do seu propósito existencial. Se você ficaria igual a Valéria, minha amiga ali, que é cabeleireira, se a Valéria fosse assim, isso, eu passaria o dia inteiro cortando cabelo. Eu amo, enquanto eu estou cortando o cabelo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu relaxo, eu cuido da pessoa, porque a Valéria, em especial essa criatura maravilhosa que está aqui, ela não cuida só do meu cabelo. Ela cuida do meu cabelo, ela cuida do meu coração. Ela tem um cuidado comigo que é uma coisa inexplicável. Um carinho. Ah lá, o Alberto falando, cuida de mim. Outro dia ela botou nós dois na chincha mesmo e carcou os dois, gente. Isso é porque a gente estava no almoço, num churrasco. Imagina se fosse uma reunião assim séria, o que não seria? Entendeu? Então, quando ela está cuidando da aparência, da estética das pessoas, ela está fazendo muito mais do que isso. Se houvesse uma estética espiritual, eu tenho certeza que ela está tratando dessa estética espiritual. Ela cuida das pessoas que vão à casa dela. Eu sei, inclusive, é um problema sério. Eu falo, Valéria, você pode me dar o preço para eu poder te pagar esse serviço? Ela nunca me dá. Por quê? Porque para ela, o que ela faz, isso aí não tem preço. Se eu pagar ela R$1.000 pelo tempo que ela ficou ali cortando o meu cabelo, não vai ser suficiente. Não pelo preço dela, mas pela proporção que isso vai gerar na vida, da minha vida e na vida das outras pessoas. Então, é você fazer o que você faz de melhor, entregando para o maior número de pessoas possível. Se você vai ganhar ou não vai ganhar dinheiro com isso, é um outro departamento. Aí eu coloquei, geralmente o seu propósito está ferramentado em seus talentos. Então, eu tenho o talento da escrita. Meu propósito é ferramentado pela escrita. A escrita é uma ferramenta para que eu possa entregar aquilo que eu faço de melhor para o maior número de pessoas possível. Investir nos seus talentos é investir nos seus propósitos. A Valéria está fazendo vários cursos. Ela está fazendo um curso lá para poder fazer tipo alongamento de cílio. Ela faz curso de um monte de coisa. Ela está investindo o quê? Na carreira dela? Não, ela está investindo no propósito dela. A Mara tem investido em curso, em formação. Você não sabe qual é o seu talento, mulher maravilhosa? Primeiro, você toca no cabelo da gente, o cabelo muda. É uma coisa fora do comum. Ela cortou a mim as pontinhas do meu cabelo. O meu cabelo nunca mais foi o mesmo. De bom, de positivo, de melhora. Mas depois a gente conversa sobre os seus talentos. Então, quando a Mara está investindo num monte de cursos que eu sei. Às vezes a gente parece que a gente está investindo um dinheiro que a gente não tem. Mas de onde sai esse dinheiro? Esse dinheiro sai do eterno. Porque Deus sabe que estamos investindo no nosso propósito quando estamos investindo nos nossos talentos. Agora, o que não dá é você investir e não fazer nada com isso depois. Imagino que a Valéria faça um monte de cursos e simplesmente não ofereça esses cursos para as pessoas. As pessoas não sabem que a Valéria faz isso.
Vou arrumar uma rede social sua, vou arrumar seu Instagram ainda, nós vamos fazer aquele seu salão, ter fila, até lá embaixo na porteira. São 800 metros, gente, do salão mais ou menos até a porteira lá do sítio, entendeu? Imagina isso de fila, de gente esperando para ir lá na Valéria. Aí, uma coisa muitíssimo importante que a gente vai falar muito daqui para frente, estado de consciência. O que é o seu estado de consciência e ele está em oposição ao seu estado de inconsciência. Alguém aqui, em que estado você acha que você está? Você acha que você já alcançou o seu estado, já está alcançando, tá? O seu estado de consciência, você já colocou, já entrou no território do seu estado de consciência, ou você ainda está no seu estado de inconsciência? Se alguém quiser falar. Em que ponto você pensa que você está? Deixa eu te ajudar. O que é o seu estado de consciência? É quando você vive de acordo com a manifestação do seu verdadeiro eu. Eu não gosto muito da expressão verdadeiro eu, porque parece que existe um falso eu. Se ele é falso, então ele não existe. Tá? Mas eu falo de um eu essencial, que está ligado à minha essência, que está ligado à eternidade, é um eu eterno. Então, nós estamos em pleno estado de consciência quando a nossa vida é uma frequente manifestação desse eu eterno, desse eu essencial. E nós estamos vivendo um estado de inconsciência quando nossa vida é marcada pela manifestação de um eu conceitual. E o que é esse eu conceitual? Esse eu conceitual é o dono daquela voz que eu coloquei na chamada, né, dessa nossa aula de hoje. Lembra do filme... Ai, como é mesmo o nome daquele filme? De um menininho que ele ficava ouvindo vozes de espíritos o tempo inteiro. Aí arrumaram um psicólogo para ele, que é até o Bruce Willis, que é o psicólogo. Esqueci, gente, quer ver? Deixa eu procurar aqui para ver se eu acho. Que o menino fala assim, eu vejo espíritos. Aí o cara pergunta, com que frequência? Aí ele diz, o tempo todo. Vejo espíritos o tempo todo. Esse filme foi famosíssimo, na época ele foi... Filme, vou colocar filme. Sexto Sentido, obrigada, Laila. É exatamente isso, o filme Sexto Sentido. O menininho fala, né, eu vejo espíritos. Aí o psicólogo pergunta para ele, com que frequência? Aí ele fala, o tempo todo. Se vocês não viram esse filme, procurem, eu não vou dar spoiler, porque ele é top. E aí eu trouxe essa fala para a nossa aula. Eu ouço vozes. Com que frequência? O tempo todo. Nós falamos um pouquinho disso na aula passada, a respeito dessa voz que fica falando na nossa cabeça. Essa voz é a voz da sua inconsciência. A voz da sua consciência é a voz do Espírito Santo. Quando nós estamos em pleno estado de confiança, a única voz que ouvimos é a voz do Espírito Santo. Mas quando nós estamos, acredito que todas nós ainda temos momentos no estado de inconsciência. Só que, a partir de hoje, eu creio, assim como aconteceu comigo, a partir de hoje, nós estamos alcançando o entendimento de que existem essas duas vozes. Que quem eu sou de verdade, a minha identidade, está na voz da consciência, está na voz do Espírito Santo. E a partir de agora, eu vou passar a perceber quando a voz da inconsciência se falar. Então, eu estou passando agora a maior parte do meu tempo consciente, porque eu percebo a outra voz que está falando dentro de mim. Não é a minha voz, não é nem a voz da minha mente, é a outra voz. São as vozes do mundo. De onde vieram essas vozes do mundo? Da nossa história. Quando uma criança nasce, ela não tem percepção de eu sou.
Ela não sabe se ela é rica, se ela é pobre, se ela é gorda, se ela é magra, se ela é feia, se ela é bonita, se ela é saudável, se ela é doente. Ela não tem nenhuma percepção disso. E aí eu me atrevo, isso aí é um achismo meu, tá, gente? Eu me atrevo a pensar que quando crianças, principalmente bebês, estamos ainda conectados com o eterno, ainda estamos muito mais cheios da eternidade do que do mundo natural que nós estamos inseridos. Então, por isso, nós não precisamos ter essa consciência das coisas do mundo. Nós estamos ligados no eterno. É por isso que Deus não vê a aparência. Porque a consciência não está ligada com a aparência, porque a aparência é algo que é físico. E a consciência está ligada com aquilo que é imaterial. A própria consciência, óbvio, é algo imaterial. A humanidade hoje, ela vive num estado de inconsciência coletiva. Significa que a maior parte das pessoas, e aí se a gente for lá para o Napoleão Hill, aquela tal das 98% das pessoas que estão alienadas, eu vou trocar e eu vou te dizer que 98% das pessoas do planeta estão inconscientes. Elas estão sendo comandadas por essa voz, achando que essa voz é delas, não entendendo que essa voz foi criada a partir das experiências que essas pessoas, que cada um de nós passamos. Então, o bebê, ele não tem consciência de nada disso. Nosso pequeno Felipe ali tá de boaça, tá nem aí se eu sou, né? Ele não sabe que ele é lindo, entendeu? Ele não sabe que ele é incrível, ele não sabe que ele tem talento para andar de skate, ele ainda não tem essa percepção. Porque o coraçãozinho dele está cheio de outras. Ah lá, o coraçãozinho dele está cheio de outras coisas. Ele está muito conectado com o eu sou de Deus ainda. Então, eu sou. O bebê, eu sou aquilo que Deus me fez. Mas com o passar dos anos, principalmente a partir da segunda infância, a partir dos 2, 3 anos de idade, o que acontece? Nós começamos a ouvir conceitos na nossa casa. Não pode, até você tomar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e vai chamá-la de destino. Mara, eu vou pensar nisso, eu vou até tirar uma foto aqui, porque eu tô com muito cuidado para concordar com as coisas, sabe? Então, eu vou até tirar uma foto e eu vou pensar sobre isso depois. Conceitos. Então, a partir do momento em que a gente vai ouvindo dos nossos pais, isso é feio, isso é bonito. Ai, que lindo, meu amor. Aí, isso é bonito, isso é lindo. Ai, filho, que feio. Ah, então tem o feio e tem o lindo. Tá certo, tá errado. Não estou dizendo que a gente não vá fazer isso, que a gente está errado em fazer isso. Mas eu estou dizendo que o que acontece com todos os seres humanos. A partir da segunda infância, nós começamos a ter os nossos primeiros contatos, porque se os pais não fizerem, o mundo vai fazer. E provavelmente o mundo vai fazer errado. O mundo vai falar que o que é certo é errado, o que é errado é certo. Então, deixa a gente fazer isso na nossa casa, tá? Então, muito bem. Aí o bebê começa, né? A criança já não é mais um bebê, já começa a aprender sobre conceitos. E ela vai começar a crescer identificando esses conceitos. Pela fisionomia da mãe, pelo tom de voz do pai. Às vezes o pai não precisa falar nada, a mãe não precisa falar nada. Basta um olhar, a criança já sabe, fiz errado. Basta um sorriso, fiz certo. Ontem eu estava rindo da Mara com o menininho dela, que ela estava me falando que ela tira, olha que coisa mais linda, gente. Ela tira a roupinha dele, ele é que vai no cestinho de roupa para poder jogar a roupa suja fora, e quando é fralda também tem outro cestinho. Aí ele vai, joga, olha para ela esperando o retorno dela e vem todo feliz porque ele acertou, porque ele fez certo. Então nós vamos crescendo com esses entendimentos. A questão é,
principalmente depois que a gente sai do ambiente familiar, a hora que vai para a escola, a hora que começa a tal da socialização, nós começamos a ouvir outros tipos de conceito. E aí vem uma professora lá na escolinha, lá na creche, e fala: você é burro, você é mau, você machucou o seu coleguinha, você é isso, você é aquilo. E aí, isso aconteceu com todos nós. Nós fomos crescendo, fomos recolhendo, colecionando esses conceitos, e chega um ponto na nossa vida em que nós construímos uma imagem mental de nós baseada nesses conceitos. 98% da humanidade vive a sua vida baseada nos conceitos que colecionou ao longo da sua história. De onde vieram esses conceitos? Das vozes. E esse conceito, esse conjunto de conceitos, essa imagem mental, fica tão forte que ela ganha uma voz. E ela quer relacionamento. Ela quer se relacionar com você. Então ela fica, você viu? E você já percebeu que a gente tem muito mais o hábito, quando a gente fala com a gente mesmo, a gente tem muito mais o hábito de tratar a gente na terceira pessoa? Ih, Cissa, vai dar certo? Não. Ih, você fez errado de novo. A gente não fala na primeira pessoa, é muito raro a gente falar na primeira pessoa. A maior parte do tempo a gente usa a terceira pessoa para falar com a gente mesmo. Por quê? Porque é essa voz, essa imagem mental conversando com a gente mesmo. Conversando com aquele eu essencial lá do começo da história, aquele eu conectado com o eterno. Essa imagem mental está falando com ele. Ih, vai dar não. Ih, vai dar errado. Ih, você vai fazer isso de novo. Nossa, eu não acredito que você escolheu um sujeito assim de novo. Mas você tem um dedinho podre para homem, né? E a gente, o que a gente faz de pior? Além da gente ouvir essa voz, o que nós passamos a fazer? A reproduzir essa voz. Gente, tudo começa com um pensamento. Não é o contrário. Tudo começa com um pensamento. Você começa a pensar em alguma coisa, os pensamentos geram emoções. As emoções geram ações, por sua vez, geram resultados. Então você fica pensando, gente, mas eu tenho um dedo podre para homem, como que eu escolho mal? De novo estou eu metida numa enrascada. Já estou eu de novo com uma pessoa assim, assim. A gente fica o tempo inteiro falando com a gente mesmo. Aí chega uma amiga. Aí, o que acontece? Os pensamentos negativos vão gerar emoções negativas. Liga uma amiga. Oi, amiga, tudo bem? Ah, não estou bem, não. O que foi? Menina, como que eu tenho o dedo podre? A gente repete aquela lenga-lenga que estava na mente, a gente passa agora a dar vida para isso. E se você se lembrar que Deus criou o universo com a palavra, a partir do momento em que nós, que somos filhos, que carregamos o princípio da criatividade, e esse princípio é ativado por aquilo que a gente fala, a partir do momento em que a gente começa a falar o que está na nossa mente, isso começa a se fortalecer. Aí eu coloquei, a humanidade vive num estado de inconsciência coletiva. O que é essa inconsciência? A identificação com o eu conceitual, aquele eu feito de conceitos, a ponto de nos desassociarmos de quem verdadeiramente somos. E sabe o que isso gera? Dor, sofrimento. Sabe aquela sensação de angústia que eu tenho certeza que todas nós já passamos um dia? Sabe aquela sensação que você tem de vez em quando de só existir? Parece que não tem mais nada. Isso é porque a gente está cheio. Estamos cheias desse eu existencial, desse eu conceitual. Algo que só
existe, que não tem propósito, que não tem identidade, que não tem raiz, que não tem nada. É um conceito. Pensa qualquer conceito que você estudou na sua vida. Gramática, sujeito é o termo que controla a concordância verbal. Ok, o que é isso? Só um conceito, isso não tem vida. Não tem um propósito existencial em um conceito. Então, quanto mais nós vamos nos conceituando, mais a gente vai se afastando da nossa essência. Então, a inconsciência é a perda da percepção de quem somos, do nosso eu existencial, confundindo-nos com o nosso eu conceitual, ou seja, a imagem mental que criamos de nós mesmas. Nós deixamos, né, nós vamos sendo impedidos, a nossa ligação com Deus vai sendo bloqueada, igual quando a artéria entope, né, vai entupindo ali de gordura, não sei o quê, passa um pouquinho de sangue, tem hora que parece que precisa até fazer a cirurgia, porque a artéria está tão entupida que a pessoa precisa passar por um processo cirúrgico. E às vezes acontece isso com a gente, parece que a nossa conexão com Deus está interrompida, está entupida de informação, está entupida de coisas que as pessoas falam na cabeça da gente, e aí a gente sente, parece que vai morrer. Falta tudo. O que é o eu conceitual? O eu conceitual surge a partir das nossas primeiras experiências, das nossas primeiras percepções conceituais. Essa linha de percepções, essa linha de conceitos, ela nos leva a criar vários outros. Então, a palavra fala que um abismo puxa o outro. Então, um conceito também puxa o outro. E o que é pior, né, gente? A gente não cria esses conceitos só a nosso respeito. A gente cria conceitos também a respeito dos outros. Por exemplo, por que você acha, se Deus não cria nada imperfeito, por que um único ser humano é capaz de se tornar um terrorista e matar centenas de outros seres humanos? Por causa dos conceitos. Porque esse terrorista criou uma imagem conceitual a respeito de si e criou imagens conceituais a respeito do outro. E aquele outro que ele criou é ruim. Tem que matar. Faz mal ao planeta. Deus não gosta desse tipo de pessoa. Então eu vou acabar com elas. A gente não só faz isso com a gente mesmo, como faz isso com as outras pessoas. Uma amiga hoje me falou a respeito de uma colega de trabalho que é uma pessoa que tá ruim para ela trabalhar por conta do temperamento, do jeito de ser dessa outra pessoa. Aí eu falei com ela, falei, olha, na verdade, o grande lance é que o que realmente importa não é quem o outro é, mas é a maneira como você se relaciona com o outro. Você já percebeu que tem pessoas, uma mesma pessoa, fala de gente, por exemplo, Tiago Brunet. Quem gosta aqui do pastor Tiago Brunet? Pregação dele. Bota no chat aí para mim, a Débora mais ou menos, né? A Mara animadíssima, eu não tenho paciência para Tiago Brunet. O Alberto também falou, nem eu. Mas por quê? Porque eu tenho uma percepção do Tiago Brunet e a Mara tem outra percepção diferente. Não se trata de quem é o Tiago Brunet, mas trata-se da percepção que nós temos daquela pessoa. E aí, por conta dessas percepções, eu criei uma imagem mental do Tiago Brunet e a Mara criou outra. E aí, o que a nossa imagem mental faz? Aquela vozinha fala, esse cara aí? Não. Aí pega todos os conceitos negativos e atribuo ao Tiago Brunet. Esse cara é isso, esse cara é aquilo, esse cara é aquilo. Só que a palavra diz que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue. Não é contra o meu irmão. Na verdade, quem gosta do... Eu não tenho que gostar do Tiago Brunet e nem tenho que desgostar, eu tenho que amar o Tiago Brunet. Isso não tem nada a ver com gostar, com ir com a cara dele, com deixar de ir com a cara dele. Eu tenho que amá-lo.
quando eu amo as pessoas, se eu conseguir encontrar esse caminho que eu estou propondo para que a gente possa caminhar juntas sobre ele, se eu caminhar com segurança nesse caminho, eu vou amar as pessoas independente de quem elas são, porque eu vou me lembrar que, não, peraí, esse é o eu ou o ele conceitual que eu criei. É a terceira pessoa conceitual. É o Tiago Brunet conceitual. Falei tanto aqui hoje a respeito da Valéria. Eu tenho uma imagem conceitual maravilhosa a respeito da minha amiga. Então tá tudo certo. Se alguém chegar para mim, o quê? A Valéria? Você tá de brincadeira comigo que você é amiga dessa pessoa. Isso pode acontecer. Só que normalmente qual é a maior besteira que a gente faz? A gente começa a bater boca com a outra pessoa para defender os nossos conceitos. Não, a Valéria é isso, isso, isso e aquilo. Você está ficando doida que você está pensando que ela é o contrário disso. Você está enganado. Não, você... E fica lá. Só que a palavra também nos diz que a gente não deve perder tempo com discussões vãs. E isso é uma discussão vã. Porque, na verdade, nós estamos defendendo um eu ou um ele conceitual que nós criamos da outra pessoa. Essa linha de percepção nos leva a criar vários outros conceitos que vão se tornando cada vez mais fortes até se tornarem um padrão mental. Aí o negócio vai ficar feio para o nosso lado. Porque nós já estamos nesse nível. Nós já chegamos na formatação dos padrões mentais por causa da nossa idade. Acredito que a mais jovem de todas nós aqui tem no mínimo 25 anos. Não deve ter ninguém com menos de 25 anos nesse grupo. E 25 anos se enchendo de conceito é tempo suficiente para ele se tornar um padrão mental. O que são esses padrões mentais? São crenças inquestionáveis. Eu chego e falo, Mara, meu amor, você é linda, seu cabelo é lindo. Não, Cissa, sei onde você está vendo essa beleza toda. A gente faz isso. Hoje a Suzy me perguntou, gente. Falei, que coisa doida. Deixa eu só ver aqui. Cadê Suzy? Suzy. Ela me perguntou assim, e você, como está? Eu respondi para ela, cada dia mais livre, mais amada, mais loura e mais linda. Mas eu falei isso, saiu. Não falei isso nem com a intenção de gerar nada para ela, nada, saiu, foi espontâneo. Por quê? Porque, na verdade, eu não estava olhando para mim, para minha pessoa conceitual quando eu disse isso. Outros conceitos, padrões mentais, são crenças inquestionáveis, até que se formam, se consolidam e se manifestam como uma imagem mental de quem pensamos que somos. Aí eu já falei que nós temos... Na verdade, eu não falei. Eu falei que da questão da palavra. Tá? O Stephen Covey, autor do livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele defende a ideia, e eu concordo plenamente com ele, que nós temos 2 níveis de criação. Um nível de criação mental e um nível de criação físico. Primeiro eu penso, vou cortar o cabelo. Pego o carro, vou para o sítio, sabia? Valéria, tesoura. Primeiro eu penso, depois eu crio o corte de cabelo. A Valéria, por sua vez, primeiro ela pensa no que ela vai fazer no meu cabelo e depois ela faz. Então, é sempre isso. Tudo nasce no pensamento. De igual forma, primeiro, nós pensamos a nosso respeito. E, principalmente, a partir do momento em que falamos, nós começamos a dar vida, corpo, cor, voz a essa imagem mental cheia de conceitos que nós ouvimos no decorrer da nossa história e que nós resolvemos tomar para nós mesmas. Agora, a melhor de todas as notícias para mim. Gente, você já conseguiu, tenta se lembrar do dia em que você entendeu como se fazia alguma coisa. Tá? Que foi criança aprendendo. A Mara vai ter oportunidade de ver muito isso com o filhotinho dela.
escrever. Aí tá fazendo aquela letrinha cursiva. Aprende a fazer a palito, sofre. A mãozinha até transpira do bichinho com lápis na mão, tentando fazer aquilo. O dia que a criança aprende a fazer, ela se torna outra. O que significa é que quando o entendimento certo chega, o entendimento errado sai. E não tem. O que foi, amor? Não, isso aqui não pode, não. Isso aqui é coisa do carro. Toma. Dá um lápis. Lápis. Toma. Qualquer bicho. Pega aí. Então, quando entendemos como esse eu conceitual é gerado e manifestado nessa imagem mental que nós criamos de nós mesmas, a chegada do conhecimento, o fato de que agora temos consciência da existência desse eu existencial, isso é a semente, o começo, a gênese da nossa libertação. Porque a partir do momento em que agora eu tenho consciência de duas vozes dentro de mim, uma que grita, que é aquela que eu alimentei o tempo inteiro na minha vida, uma que sussurra, que é a doce voz do Espírito Santo. Quando eu consigo entender agora quais são essas, que eu tenho essas duas vozes, eu inclusive vou discernir isso com muita clareza. Quantas vezes você já se perguntou, será que isso é mesmo a voz do Espírito Santo? Será que isso é mesmo Deus falando comigo? Deixa eu te dizer quando é que essa voz fala com você. Essa voz que não é do Espírito Santo, essa voz que é desse eu cheio de conceitos que você criou, ela é uma voz que o tempo inteiro ela reclama, aponta, critica, delata os outros. Essa é a linguagem dessa voz. Se aquilo que você está ouvindo não tem essa linguagem, não tem esse vocabulário, você viu? Nossa, gente, olha a roupa daquela mulher. Nossa, que tá, o termômetro da crítica está quase estourando. Manda essa voz se calar, fala, cala a boca. Eu já contei numa outra aula o que eu faço para isso, né? Não vou contar de novo, não. Quem quiser assistir uma outra aula anterior aí para descobrir, né? Mas eu não posso, não falo mais não o que eu fiz, qual que é o meu segredo para silenciar essa voz. Então, quando entendemos como esse eu conceitual é gerado e manifestado nessa imagem mental que criamos de nós mesmas, a chegada do conhecimento e principalmente a luz da palavra, esse modelo mental distorcido, corrompido, será facilmente, guarda essa palavra, facilmente desfeito na minha vida e na vida de cada uma de vocês. Eu profetizo sobre a minha vida e sobre a vida de cada uma de vocês, que esse eu conceitual, a partir de hoje, de forma muito processual, nós não temos que nos preocupar com isso. A partir de hoje, esse eu está sendo dissolvido, desfeito. Ele está perdendo força, a voz dele já começa a ficar mais baixo. Em nome de Jesus. Quanto mais falamos em conformidade com este eu conceitual, mais o fundamentamos e damos voz a ele. Então, daqui para frente, eu já disse uma vez, ai, eu sou muito desastrada. Nossa, eu sou muito distraída. Eu esqueço tudo que meu marido me fala. Eu sou muito relaxada. Eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sou. É um nome de Deus. Pensa muito bem sobre o que você vai colocar depois como sobrenome ao nome dele. Se for, eu sou abençoada, eu sou virtuosa, eu sou calma, eu sou mansa, eu sou criativa. Todos esses sobrenomes pertencem à árvore genealógica de Deus, são da família dele. Procrastinadora, esquecida, relaxada, displicente, negligente, péssima mãe,
Todos esses são da família do cão. E esse sobrenome não pertence a você. Então, vá hoje a um cartório celestial e troque de nome. Troque de sobrenome. Jesus é o noivo, hoje você está casando com este noivo, nesse aspecto que eu estou colocando para você, e você carrega o sobrenome dele, e não o sobrenome do cão. Então, tudo que eu sou agora não pode mais vir dessa imagem mental errada. Se isso, então, não é simples. A Mara, por exemplo, daqui para frente, ela só vai falar coisas positivas para o filhotinho dela. Olha que simples. Não se trata disso. Porque da mesma maneira que nós criamos um eu conceitual negativo, por que a gente geralmente cria um negativo? Porque é o que a gente mais ouve, é crítica. Para, não vai dar certo, não é para você, que não sei o quê. É o que a gente mais ouve. As pessoas não estão dispostas a abrir os lábios para elogiar. Um dia eu estava dentro de um ônibus, eu vi uma menina ruiva, gente, do olho azul, mas a menina parecia uma fotografia de tão bonito que era. Eu tive que ir lá e falar, menina, você é linda. A menina quase morreu de vergonha, tadinha. Mas a gente precisa fazer isso por nós, pelas pessoas e principalmente pelas mulheres. Porque, infelizmente, a mídia, televisão, internet, as músicas, o funk, ele tem dado conceitos para as mulheres com os quais elas têm se identificado, e esses conceitos definitivamente não têm nada a ver com os conceitos, que não são nem assim como credo, perdão, Senhor, com os princípios estabelecidos por Deus a nosso respeito. Olha a diferença, você ter um eu forjado em princípios, que é o nosso eu essencial, e você ter um eu criado na opinião alheia. Porque quando alguém fala com você, e seu cabelo está esquisito hoje, o que você fez? Tem muito tempo que você não lava? Isso é opinião. A gente cria uma imagem a nosso respeito feita da opinião alheia. É loucura isso, gente. Como o eu conceitual é formado de ideias, conceitos, opiniões. Peraí. Estou fazendo acompanhamento para emagrecimento. 90% das pessoas próximas só me desanimam. Passou uns dias que eu estava super focada. Comecei a desanimar. Acredita? Acredito. Claro que eu acredito. Acontece que a Laila tem que colocar um propósito que é maior e que fala mais alto, uma voz mais grave, forte, intensa do que a das pessoas que estão falando com a Laila. Gente, tudo que a gente começa a desanimar, a gente tem que olhar o propósito que nos fez começar. Por que, Laila, por que você começou isso? Por que você começou neste... Peraí, o que a Laila escreveu que é? Um acompanhamento. Por que você começou esse acompanhamento para emagrecimento? Porque eu queria perder peso. Não. Quero uma coisa real, significativa, lá do fundo do teu coração. Vai escrevendo aí. Então, como nosso eu conceitual é formado de ideias, conceitos, opiniões, ele está sempre procurando validar esses conceitos, esses padrões mentais que o formam. E como é que a gente faz para validar conceito? Comparando com outro conceito. Aí eu pego o meu conceito, comparo com um conceito da Ana e falo, o da Ana é melhor do que o meu. Aí eu tenho dois caminhos. Ou eu vou me engrandecer, que não é o que normalmente acontece. O que normalmente acontece, sabe o que eu faço? Eu diminuo a outra pessoa. Eu diminuo o outro conceito. Eu encontro defeitos no outro conceito.
por questões de saúde, me alimentando mal, comendo muito doce. E por que a sua saúde tem que estar em dia? Por que você não pode ter 40% de gordura corporal, Laila? Escreve aí. E ao nos compararmos com outros conceitos, o nosso eu vai se identificar com eles. E às vezes acontece, tá? Se o conceito com o qual a gente se identifica, preciso viver muito para cuidar dos meus filhos. É sério, agora você está chegando onde eu quero. Então, quer dizer que a opinião das pessoas tem mais peso na sua vida do que o seu compromisso para cuidar dos seus filhos, enquanto você tiver que cuidar, Laila? Olha só, eu acabo me cuidando. Olha só a linguagem, Laila. É como se você não tivesse outra opção. Ah, não, tem que me cuidar, né? Porque tem meus filhos. Não, Laila. Essa é a sua primeira opção, essa é a sua escolha. Eu escolho me cuidar, pensando em estar aqui para cuidar deles. Eu não sei quando eles vão precisar de mim. Eu não sei como eles vão precisar de mim. Então, eu preciso estar pronta para que no dia em que eles precisarem de mim, eu seja a resposta. Porque se você não estiver aí, Laila, eles vão buscar resposta em outras fontes. Então, toda vez que uma pessoa falar uma bobagem para te desacreditar, você precisa trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. Não é isso que a palavra ensina para gente? E o que te dá esperança? A convicção de que no dia em que qualquer um dos teus filhos precisar de você, você vai poder falar com eles: eis-me aqui, conta comigo, em corpo, alma e espírito. Eu não sou uma velha caquética, eu não estou presa numa cama de hospital, eu não sou uma pessoa obesa que não consegue circular, que tem problema respiratório. Me desculpe se alguém aqui está acima do peso, eu também estou, tá? Mas essa é uma verdade que a gente precisa expor para a gente mesmo, que a gente precisa cuidar da nossa vida, todas nós que temos filhos, principalmente. Mas vamos lá, vamos voltar. Então, uma vez estabelecidos os padrões mentais, nós passamos a atribuir características e comportamentos a esse eu conceitual. Quais são as características que a gente gosta de atribuir a essa imagem mental? Nós vamos pintar a nossa imagem mental. Quais são as tintas que a gente escolhe? Cor da lata de tinta. Procrastinação. Limitação. Tolice. Negligência. É nessas tintas que a gente vai buscar para a gente pintar esse eu, para melhorar. Eu não estou gostando muito desse eu mental, não. Não está bom, não. Espera aí que agora eu vou pintar ele do jeitinho que eu quero. Aí essa imagem conceitual começa a ganhar características e comportamentos. Ah, tem uma que a gente ama, escassa. A gente compra já umas 10 latas de escassez, que é para não faltar em momento algum. E aí vem a parte mais complicada das nossas escolhas, desse eu conceitual que a gente criou. Ao nos identificarmos com essa ideia que temos de nós mesmas, passamos a defendê-la e a encontrar justificativas para alimentá-las. A gente alimenta. Não, eu sou assim porque a minha mãe, o meu pai, o meu marido, o meu ex-marido, o meu futuro marido, aquele marido que eu não vou ter. Não, eu sou assim porque eu não tenho marido. E também porque eu nunca vou ter, porque eu sou assim. E é isso que a gente faz. A gente justifica, a gente defende esses rótulos mentais, conceituais que a gente criou para a gente mesma. Eu sou pobre, mal amada, sem disciplina, estabanada, ansiosa, sem sorte nos relacionamentos, procrastinadora. E aí a gente dá... Que bom, Laila. Que bom que fez sentido para você, amor. E aí vem o nosso golpe de misericórdia. Tá? O nosso golpe de misericórdia é o seguinte: além de criarmos uma ideia errada a nosso respeito, passamos a exercer um papel correspondente
a essa imagem. É aí que você ia o tempo todo, Morgana, o tempo todo. Como é que a gente cuida da estrutura dos nossos pensamentos? Vigia o seu pensamento. A voz. Essa voz está vindo de quem? Nossa, estou tão preocupada, meu Deus, como é que vai ser no final do mês? Que não sei o que. Essa voz não é minha. Eu vou agora ficar dando vácuo para a voz que não é minha? Eu vou dar ideia para isso? Para, cala a boca. Muda a fonte de pensar. Se não der para pensar em outra coisa, só faz essa voz se silenciar. Vai ouvir louvor. Não tem nada mais curativo, não tem nada mais libertador, porque a gente precisa se libertar dessa voz. Vai ouvir louvor. Está preocupado com dinheiro, procura lá um louvor que fala sobre bênção financeira. Eu nem sei se existe. Mas eu tenho, tem sim, do Eliezer Rodrigues. Chuva. Eu vejo a chuva. Eu vejo a chuva. Eliezer Rodrigues. Vou jogar lá no grupo. Eu acho que eu vou ter que entrar primeiro no YouTube e já vou compartilhar lá de uma vez. O mais legal de tudo, aqui, o mais legal de tudo nesse louvor é que ele é um louvor agitado, tá? Você fica pulando dentro de casa. Aí imagina você dura, né, aspas, sabendo que tem conta para pagar e fazendo isso. Sabe o que você faz? Pega as suas contas, coloca assim num lugar assim, ó, visível e fala, Senhor, eu vou celebrar sobre essas contas. Bota esse louvor que eu coloquei lá no grupo e vai dançar em cima das contas. Não vai pagar suas contas, não. Só quero te dizer que esse ato em si não vai pagar as suas contas. Mas, no mínimo, ele vai te dar paz para encontrar a saída, para ouvir a direção de Deus, para encontrar a forma de pagar as contas. Tá? É por isso que, às vezes, temos a sensação, que eu falei antes, de apenas existir. Quando a gente começa a exercer esse papel correspondente a essa imagem que criamos, aí é que ferrou tudo. Aí é que a sensação de vazio nos acompanha o tempo inteiro. Que vazio é esse? A distância infinita que existe entre o seu eu essencial e esse eu conceitual. Isso é a sua sensação de vazio. Só que tem o seguinte, toda essa preocupação, todo esse monte de adjetivos negativos que a gente usou a respeito de nós mesmas na nossa vida inteira, tudo isso não é quem somos. Tudo isso são ideias que nós coletamos no decorrer da nossa história, com as quais nós passamos a nos identificar. Olha a distância sobre o ser. Olha a distância de identidade que isso tem. Jeremias 29:11. Só para você ter certeza absoluta que o que eu estou falando aqui é a mais pura verdade. Eu nem precisava procurar, porque eu amo esse versículo, mas eu vou procurar. Jeremias 29. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Sabe seu sonho? Deus quer te entregar. Seja ele qual for. Sabe aquilo pelo qual você tanto anseia? É a mesma coisa que está no coração de Deus. A não ser que você esteja ansiando por uma coisa errada. Deixa eu ver uma outra versão aqui, que eu gosto mais. Comparar. Aqui, ó. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Em vez da gente criar a nossa identidade a partir dos conceitos, das opiniões alheias que ouvimos na nossa vida inteira,
nós temos que criar, que encontrar o nosso eu essencial nos pensamentos de Deus a nosso respeito. Aí sim a coisa vai começar a fazer sentido. Agora, se isso aí, as experiências e os traumas, deixa eu te falar uma coisa, se duas pessoas estiverem num carro que vai acontecer um acidente, aconteceu um acidente, tá? Houve um acidente de carro e duas pessoas, duas irmãs gêmeas, estavam dentro do carro. Existe a possibilidade de uma ficar traumatizada e a outra não? Ou as duas, com certeza absoluta, vão ficar traumatizadas? Eu acho que não. Vamos supor que uma esteja fazendo uma mentoria com o Felipe, com o Eliano, com a Mara, que também tem um trabalho de mentoria. Vamos supor que uma é uma mulher que está no nosso grupo, que já caminhou esse tempo todo com a gente. Você acha que essa menina que está dentro desse grupo vai reagir ao que acontece com ela da mesma maneira que a outra que está completamente fora do grupo? É óbvio que não. Então, não são as experiências que determinam essas características na nossa vida. Na verdade, não é o que as pessoas falam a nosso respeito, não é a opinião das pessoas, é a forma como nós nos relacionamos com essas experiências. É a forma como nós nos relacionamos com essa voz. É isso que vai gerar essa imagem mental que nós criamos. Então, daqui para frente, de hoje em diante, tendo consciência disso, quando alguém vier trazer um novo conceito para você, você vai rejeitar. Seja ele positivo ou negativo. Hoje eu estava conversando com um cara, eu falei com a Mara dele, o Ronei Nipper. Tem até dele nos destaques do meu Instagram. O Ronei, ele durante 11 anos, ele foi mecânico em oficina dos outros, empregado. Um dia ele cansou dessa história. Ele vendeu copo descartável em porta de botequim. Aí ele entrou nesse negócio de marketing multimídia da Rinode, e no caso dele, sabe-se lá por quê, não me interessa, eu só sei que no caso dele deu certo, o cara cresceu nisso, o cara criou um grupo, obviamente ele deve ter feito cursos e etc, e ele tem hoje um programa de treinamento chamado Supera. Gente, o cara de empregado de mecânica de oficina, hoje ele está milionário. Milionário. E deixa eu te falar, eu tive o privilégio de conversar com essa criatura por conta de livro. Gente, ele consegue ser mais simples do que eu e vocês juntas. Ele é uma graça de pessoa. E hoje, por um acaso, eu conversei com ele pelo Instagram. E aí, eu falei com ele que eu havia comentado, nossa, eu falei de você ontem com uma amiga e tal, não sei o quê. Sabe o que ele falou? Nada. Ele ignorou o que eu falei. Eu falei, que máximo! Ele está cagando e andando para aquilo que eu penso a respeito dele. Isso é maravilhoso. Aí, como eu sou abusada, eu fiz o seguinte, eu falei, olha, eu tenho você nos destaques do meu perfil. Sabe o que ele fez? Colocou um emoji rindo. Não falou mais nada. Falei, cara, que tudo! Que tudo! A gente tem que chegar aí nesse nível de libertação de conceitos. Ele não está interessado nos conceitos que eu tenho dele, sejam eles positivos ou negativos. Agora, olha a coisa séria. Não adianta trabalhar o comportamento. Pensa no seguinte: ator e personagem. Nós somos atores, a pessoa, tá, do ator, e criamos uma persona, um personagem, que é a nossa imagem mental. Quantas vezes você vê que um ator, ele muda de uma novela para outra, muitas vezes ele carrega traços do personagem anterior. Quantas vezes as pessoas na rua confundem o ator com o personagem? Tem ator que apanha na rua, que o personagem é muito ruim na novela, a pessoa confunde os dois. Ah lá,
O fulano chama o cara pelo nome do personagem e mete a mão no sujeito no meio da rua. Nós fazemos isso com a gente mesmo. A gente começa a confundir a essência com o conceito. A misturar isso. Sabe de onde vem o problema de baixa autoestima? Nós criamos uma imagem mental e não gostamos dela. O ser humano é o único ser que tem relacionamento consigo mesmo. Nenhum animal tem relacionamento consigo mesmo. Só o ser humano tem. Então é por isso, o problema da nossa baixa autoestima está nisso. E se nós não nos livrarmos, se nós não entendermos que essa imagem não somos nós, essa imagem foi algo que eu criei. Eu não tenho que gostar nem desgostar, porque ela é um conceito. Imagina, eu estou dando aula de gramática. Então, gente, sujeito é o termo que controla a concordância verbal. Professora, eu não gostei desse conceito, não. Achei ele esquisito, achei ele feio. Nossa, professora, que conceito lindo. Nenhum aluno reage a isso. Reage dessa forma. Por quê? Porque conceitos não são dignos de opinião. Não tem que gostar, desgostar. Ele é só um conceito. A Débora saiu. Não deu tempo de ler e de eu responder ela, não. Então, aí, aconteceu comigo. Eu totalmente abraçada, apaixonada pelo meu eu conceitual, fui fazer um processo de coach. Encontrei uma coach que era mais louca que eu, que estava mais agarrada com os conceitos dela do que eu. Imagina a miscelânea que não deu. Aí eu te digo, na verdade eu passei por 2 processos. Passei primeiro um com o Giovanni, que é um amor de pessoa, e depois com essa outra pessoa, que eu não vou citar o nome. O Giovanni eu posso, porque ele é top. O que acontece? Por que aquilo que o Giovanni me falou, sendo ele uma gracinha, foi bacana, não fez diferença na minha vida? Porque aquilo que ele me falou, eu tentei tratar o meu eu conceitual. Eu tentei trabalhar sobre uma imagem. Não tem como isso funcionar. Por que às vezes a mentoria não faz sentido na vida de uma pessoa? Porque a pessoa está tão agarrada a esse eu conceitual que quem faz a mentoria é o eu conceitual. Não vai fazer diferença na pessoa mesmo, na essência da pessoa. Lá para trás, lá na tua casa. Oxi, peraí. Rapidinho. Então, não adianta trabalhar o comportamento desse personagem que a gente cria. Ele não é você. O máximo que você estaria fazendo seria recondicionando. Gente, pensamentos são condicionamentos. Esses conceitos são condicionamentos. E se eu fizer o contrário? Igual eu falei que a Mari ia fazer. E se eu trouxer condicionamentos positivos? É condicionamento do mesmo jeito. Não é isso que vai mudar a tua história. Então, essa história de trocar crenças limitantes por crenças fortalecedoras não surte muito efeito. Isso te dá um up, te dá uma aliviada por um tempo, mas depois você cai no mesmo ponto em que você estava. Por quê? Porque essas crenças foram trabalhadas no eu conceitual. E ele é vazio. O máximo que você estaria fazendo seria recondicionando-as, trocando crenças negativas por positivas, limitantes por fortalecedoras, mas continuaria sendo condicionamento. O oposto do condicionamento é o discernimento. Quando você vai deixar de ter pensamentos condicionados para ter discernimento espiritual. A tua mente, as tuas emoções, a tua alma, isso está ligado à carne, ao que é material. Pensamento é energia, isso é material. Você pode não ver, mas é material.
Então, nós não podemos caminhar com esse tipo de conceito. O oposto do condicionamento é o discernimento. O oposto da alienação é a revelação de quem você é. Então, quando a gente aprende tanto sobre alienação, e a gente fala, nossa, eu era tão alienada. Mas deixa eu te falar, durante um bom tempo a gente continua alienada. Eu vou te dizer, durante um bom tempo da nossa caminhada aqui, havia áreas da minha vida em que eu ainda estava alienada. Só que agora eu estou tendo revelações do céu de quem eu sou. Foi por isso que eu respondi para a moça que eu estou cada vez mais livre, cada vez mais linda, cada vez mais loira, porque isso é uma revelação do céu sobre a minha vida. Oi, filha. Não. Só para a gente fechar, Bíblia. Só para ver se isso tudo vai fazer sentido para você. 1 Coríntios 2,14. Se quiser, anota. Coríntios, tirar Coríntios da minha Bíblia, está aqui, 1 Coríntios 2,14. Estranho. Não é esse não, ele faz sentido, mas não é esse que eu queria não, vou achar outro. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E Cristo não é um conceito. Cristo não é um conceito. Cristo é a nossa essência. A nossa mente é essencial. A nossa mente é do eterno. A nossa verdadeira. Provérbios. Tudo em Provérbios agora. Provérbios 18. Vou na ordem. Provérbios 2. Do 1 ao 6. Comecei a nossa reunião falando que propósito vertical é transformar o seu estado de consciência, deixar de ter conhecimento para ter sabedoria e discernimento. Olha o que Provérbios 2, de 1 a 6 fala. Meu filho, preste atenção às minhas palavras e guarde meus mandamentos como um tesouro. Dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no discernimento. Clame por inteligência e peça discernimento. Busque-os como a prata, procure-os como a tesouros escondidos. Então entenderá o que é o temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos buscando a sabedoria e o discernimento, porque nós entendemos que eles são como tesouros escondidos, e nós vamos buscá-los até encontrarmos. E quando nós os encontrarmos, entenderemos o que é o temor do Senhor e obteremos o conhecimento de Deus. Provérbios 18, 15. Quem tem discernimento está sempre pronto a aprender. Seus ouvidos estão abertos para o conhecimento. E Provérbios 20, versículo 5. Os bons, deixa eu pegar outra versão aqui, que na hora que eu olhei não era essa versão. Os propósitos do coração humano são como águas profundas, mas quem é inteligente sabe como trazê-los à tona. Os propósitos do coração humano são como águas profundas. Você tem procurado o seu propósito, não tem encontrado? Mas quem é inteligente, quem tem discernimento e sabedoria, sabe como trazê-los à tona. Só o discernimento
espiritual é capaz de ativar o nosso propósito existencial, o nosso propósito horizontal e o nosso propósito vertical. Eu tinha mais coisas para falar, mas quando eu cheguei nesses versículos, o Espírito Santo falou: chega. É aí que você vai parar. Tem muito mais anotações, a gente tem até ainda um tempo para isso, mas estou sendo mais uma vez obediente. Então, meninas, eu gostaria de saber agora se isso fez sentido para vocês. Já que eu não vou falar mais nada, já fechei até meu caderninho e a gente tem um tempinho e eu queria ouvir vocês. A gente não tem feito isso. Eu tenho falado, feito uma tagarela, e vocês não têm falado quase nada. E hoje eu queria ouvir de vocês o que fez sentido, o que não fez. Para quem puder falar, é óbvio que eu sei que tem umas pessoas aí que não estão podendo falar. Nessa, você está morrendo de vontade de falar? Pode ir. Eu sei que na verdade é porque está tudo assim, ó, meio ainda assim. Eu fiquei do mesmo jeito que você ficou, tá? Quando tudo isso chegou ao meu coração, fiquei exatamente do mesmo jeito. Para mim fez e tem feito todo sentido. Obrigada, Mara. Cissa. Oi, amor. Morgana. Pode falar, amor. Para mim, essa parte dos pensamentos, né? Cuidar dos pensamentos, cuidar das palavras, eu sempre vi isso como muito importante, desde 2014, que foi quando eu tive síndrome do pânico, e que eu fiquei 3 anos indo e vindo, voltando de vários médicos, e eles queriam me internar, queriam que eu tomasse remédio, e eu me recusei a tomar remédio. E daí eu entrei em estado de consciência, parei para me analisar e percebi que se os meus pensamentos podiam me sabotar, eu ia usar eles ao meu favor. Então, eu sempre acho muito importante, eu sempre gosto de falar isso, que como eles podem nos sabotar, quando a gente pensar o nosso próprio mal, a gente tem que ser inteligente e usar ele ao nosso favor. E eu comecei a escrever na porta do banheiro, todo dia que eu acordava, eu falava, eu sou saudável, eu tenho saúde, eu sou confiante, eu sou segura, e isso se tornou um hábito, sabe? E quando eu vim em 2018, desde 2018 eu não tenho mais nenhuma crise de pânico, Graças a Deus. Eu não usei nenhum medicamento, não tomei nenhum medicamento, então acho que é isso, a gente entrar em estado de consciência, a gente vê como realmente a gente tá, né? E não entrar na onda dos outros. Isso da alienação, para mim, eu sempre percebi que alienação a gente sempre vai ter, porque a gente sempre está se descobrindo. A gente sempre está vendo algo que precisa melhorar. E o que a Laila estava falando na questão do peso, eu nunca fui de comer bem, de me cuidar e tal. E eu queria perder, a gente sempre quer perder uns quilos, né? As mulheres sempre querem perder uns quilos. Mas quando eu comecei a me amar, ver que a Morgana tem qualidades, começar a reconhecer minhas qualidades, isso começou a fluir tão naturalmente que até agora eu e a minha filha, a gente comprou uma balança que sai a quantidade de gordura que tem, a gente foi tirar nossas medidas e eu percebi que desde o começo do ano até agora, eu emagreci 6 quilos. E eu não vi nenhum esforço. Eu não sofri nenhum esforço. Foi uma coisa natural, sabe? Então, acho que tudo tá no amor próprio. A gente se amar. Muito bem. Vamos lá? Vanessa ia falar quando a Morgana começou. Isso vai escapar não, Vanessa. Pode falar. As vozes da mente, né, Cissa? Conversamos muito sobre isso. Essas vozes que em alguns momentos não querem calar, mas quando a gente começa a observar isso e ver que realmente essas vozes não nos pertencem, eu tenho certeza, a gente começa a não dar ouvidos para elas.
e acalá-las à força, na marra. É Fica isso quieta aí. que eu não quero te escutar. A gente não faz isso com pessoas, às vezes. Você É não fala, cara, eu não verdade. quero te ouvir. A gente não manda o outro ficar quieto. É a Sim, mesma coisa. e é isso mesmo que você falou, né? A gente dá tanta força para elas que a gente acaba acreditando na mentira que que ela conta para nós, né? Sobre as nossas atitudes, sobre o nosso jeito, sobre nos amar, sobre os outros. A gente cria preconceitos e acaba formando situações que não existem por causa desses preconceitos. A gente nós formamos problemas que não existem, justamente pelo fato de ouvir vozes que não nos pertencem, vozes que não fazem parte da nossa vida. E às vezes é a voz de uma pessoa que nem faz parte da nossa vida mais, algo que alguém falou lá na nossa infância, lá na nossa adolescência, e que a gente carrega até hoje. E a gente mantém essa voz ativa falando com a gente até hoje. Firmemente, né? E a gente leva aquilo tão a sério que acredita nessa voz. E quando a gente escuta uma palavra o contrário daquilo, a gente fica com dúvida. E Sim. essa é a questão, né? Por que a gente acredita tanto numa palavra que não te leva para frente e é tão difícil acreditar numa palavra que te leva para frente? Por que é tão difícil a gente dar muito mais valor para o que nos engrandece? A gente diminui isso, né? E engrandece muito mais a parte negativa. Não. A partir de hoje, tem que começar a ser ao contrário, né? Tem que fazer ao contrário, tem que fazer sentido isso tem que ser realmente sério na nossa vida. Para mim, eu já estou levando isso muito a sério. Depois daquela conversa que nós tivemos, eu acho que eu caí muito na real, assim, muitas coisas. O fato da gente falar, né? A gente expressar o que a gente sente, entra muito mais fácil. Parece que a gente está olhando de uma situação diferente, é como se estivesse olhando de fora. Não só pensar, eu penso sobre o meu respeito, mas quando eu falo, você muitas vezes pronuncia e fala, meu, o que é isso? O que eu falei? Isso não tem sentido nenhum, que besteira é essa? Por que eu estou pensando desse jeito? Por que eu estou fazendo isso? E você percebe que não é esse o caminho, né? A partir do dia que a gente conversou, eu percebi que muitas coisas estavam no caminho errado, mas justamente por essa questão de eu escutar vozes que não eram para me escutar e que não me pertencem, porque eu sou muito melhor do que isso. Sou gente, muito mais do que isso. o que mais me encanta, sabe, é que a gente, conforme eu já falei, a gente já avançou muito, mas ainda estamos com água nos artelhos. Deus tem infinitamente mais para gente. Sabe, quando a Morgana falou que eu tenho que usar a minha inteligência a meu favor, eu tenho que usar isso a meu favor, eu te digo, Morgana, que o que Deus quer é muito mais do que isso, ou o que Ele tem é muito mais do que isso. Porque, de uma certa forma, o que a gente vem fazendo no decorrer da nossa história? Quando a gente percebe que a gente está usando contra a gente mesmo, a gente, beleza, vou parar de usar contra e vou passar a usar a meu favor. Mas ainda continuamos, vamos colocar assim, no mesmo nível. A gente só troca a informação. Eu não quero informação negativa, agora eu vou usar a informação positiva. E isso funciona, eu não estou falando que está errado, nada disso. Só que o que eu estou dizendo é que isso é pouco. O que Deus tem é muito mais. Deus quer que a gente abra mão desses recursos. Ele tem coisas infinitamente maiores, mais eficazes e melhores. Cici, como é que a gente vai ter acesso a isso? Primeiro lugar, desenvolvendo a consciência, percebendo de hoje em diante, o tempo inteiro, a voz. Cala a boca. A voz. Ia falar, fecha a boca, não fala. Ia fazer um comentário sobre o outro, ia fazer um julgamento, pensou mal do seu marido na sua cabeça, morde a língua para parar de pensar. Entendeu? Não pensa, cancela o pensamento. Pensa em outra coisa. Pensa num pôr do sol, vai para a janela ver um pôr do sol, vai botar um louvor para ouvir. Está preocupado com alguma coisa,
Aí vem, e vai, cancela. Cissa, cancelei por 2, consegui parar de pensar por 2 minutos, voltei a pensar. Faz a mesma coisa. Se tiver que fazer a mesma coisa 20 vezes por dia, é cansativo? É. Vai ser desgastante? Vai. Mas a gente sabe onde a gente quer chegar. Quantas coisas a gente se sujeita a fazer no trabalho, gente? Às vezes um trabalho que você não está nem satisfeito, com um patrão que você não tem a menor paciência para ele, e você fica lá se submetendo às coisas. E quando o negócio é para você, para o seu próprio bem-estar, você não quer fazer? Você está com preguiça? Ah, não, isso dá muito trabalho, eu já passei dessa época, eu não quero isso mais, não. Para com isso. Não, isso funcionou bem até aqui, eu vou ficar com isso mesmo. Ok, eu quero mais. Eu quero mais. E eu convido a vocês a serem tomadas de espírito de ousadia e a buscarem mais e mais e mais a cada dia, porque Deus é infinito. Ele é infinito. Não tem nunca tudo que a gente alcançar. A gente não vai chegar num milésimo de uma fração de quem Deus é e do que Ele tem para nós. Então, não pare onde você está. Não estacione na mentoria do Felipe. Não estacione no curso que você fez. Continue. Deus é Deus de movimento. Continue. Outro dia eu ouvi um cara falando uma coisa que eu achei demais. Ele falou, olha, você não precisa mais de curso, de mentoria, de live de internet. A quantidade... Gente, pensa bem, só na pandemia. Pensa na quantidade de live que você escutou nesses 6 meses de isolamento. Pensa na quantidade de coisa que você ouviu, na quantidade de livro que você leu. A gente deve ter lido mais do que todos os filósofos da antiguidade juntos. A gente não precisa mais de conteúdo. O que a gente tem que deixar agora é esse conteúdo frutificar dentro da gente. Hoje eu postei alguma coisa. Deixa eu ver o que foi mesmo, que eu não estou lembrando, mas eu postei alguma coisa sobre isso. Não, foi no do sapato. Uma conhecida minha colocou assim: o bom é que sempre podemos mudar o olhar, o sentir e o caminho. Aí eu coloquei nossas escolhas, a gente já sabe boa parte disso. Busque mudanças, movimente-se, mas tenha sempre o cuidado de respeitar o ritmo de cada um, principalmente os de casa. Na verdade, eu escrevi 2 posts desse. Mas, deixa eu ver se é no outro. Peraí. Não sei o que foi. Mas é algo nesse sentido, sabe? Da gente estar se movimentando. Outra coisa, um movimento mental. Por exemplo, eu peguei uma frase do Paulo Vieira. A vitimização é a linguagem dos fracassados. Algumas pessoas devem ter feito uou para essa frase. Só que se você ler o texto que eu escrevi, eu fiz uma leitura diferente do que ele está falando. Eu não quero acusar as pessoas de fracassadas ou bem-sucedidas. Eu não quero falar que se você está falando assim é porque... Não. Olha o que coloquei. Sua linguagem diz muito sobre você. O cara pode estar um sucesso na vida dele. Mas se ele estiver numa posição de vítima, ele não é bem-sucedido. Suas emoções refletem seus pensamentos, babá, a gente já sabe disso. Observe o que tem saído de seus lábios e identifique suas emoções a partir das suas palavras. A Bíblia nos ensina que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se você tem usado uma linguagem reativa, vitimista, observe qual tem sido o seu alimento mental e, se for necessário, mude a dieta. Pare de engordar sua mente com guloseimas nocivas à saúde do cérebro e escolha conteúdos nutritivos e saudáveis. Às vezes você está passando por um problema financeiro e resolve assistir 1000 lives sobre finanças. Vai te fazer mal. Às vezes é preferível você aprender sobre um outro assunto, de maneira que você deixa aquela área do seu corpo descansando, aquela área da sua mente descansando, para mais para frente você encontrar uma direção.
Quando a gente faz musculação, quem faz musculação aqui sabe disso. Durante o treino de musculação, você está rompendo as fibras musculares, você está machucando o seu músculo. É no descanso que ocorre a reparação muscular e a multiplicação de células. O organismo ele é inteligente, ele fala, pô, machucou aqui, eu vou arrumar e vou botar um pouquinho mais, por isso que o nosso músculo aumenta de volume. Se você treinar o mesmo grupo muscular a semana inteira, você vai encontrar uma lesão no final da semana. Então, a mesma coisa, às vezes, é quando a gente está muito focado no problema. Aí você quer encontrar respostas para aquele problema. Claro que descansar faz parte do processo. Não é à toa que Deus, no 7º dia, Deus descansou. Porque se a gente não descansa, a resposta não chega. A hora que a resposta está chegando, a gente tampa a pedra nela, ela vai embora. Você tem que, sabe, baixar a sua vibração, aquela energia que está na sua mente, baixar o padrão de energia da sua mente, para aí sim, aquilo que você já buscou, frutificar. Não tem como você jogar semente e colher na mesma hora que semeou. Quem lida com plantio sabe disso. O cara planta uma coisa aqui e deixa. E depois, num outro terreno, lá do outro lado da fazenda, ele vai plantar outra coisa completamente diferente. Que não tem... Deixa eu só fazer uma coisa aqui, gente. Que eu printei uma foto nossa. Quero printar outra. Passar a fazer isso agora. Fica melhor do que eu ficar... Que nunca aparece vocês na foto. Só naquele vídeo doido que fica no final lá. Hoje vai aparecer foto. Agora sim. Então, eu não sei por que eu estou falando isso de descansar. Não, eu sei sim. É para uma pessoa em especial que está aqui. E essa pessoa depois vai falar comigo. Entendi, amiga. Estou esperando seu recado, viu, pessoa? Daqui a pouco você pode me mandar. Entendi, amiga, que é para você mesmo que eu estou falando. Tá bom? Então, meninas, é isso. Tá? Particularmente, eu entendi que a minha vida entrou num outro ritmo, num outro nível, num outro entendimento, depois disso aqui que eu aprendi. Tá? E eu estou me comprometendo primeiro comigo, porque agora isso aqui, para mim, é alimento essencial. Eu preciso desse entendimento, desse conhecimento natural para romper nas áreas da minha vida e para que eu possa estar cada vez mais perto de Deus. Para mim, o segredo disso tudo é o que é de mais importante. Silencie a voz que você sabe de hoje em diante que não é mais sua. Não se preocupe com mais nada. Não se preocupe em... então peraí, fica quietinha aqui que eu quero ouvir. Não, 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 não. Não se preocupe com mais nada. A única coisa que você vai se preocupar daqui para frente é em estar consciente. A gente está aqui conversando, eu duvido que tenha uma voz falando aí na sua cabeça. Por quê? Porque você está focada. Porque você está consciente daquilo que está sendo apresentado para você. Mantenha-se nesse estado de consciência. O que é o estado de consciência? É quando a gente está identificado com o nosso eu essencial, com o nosso eu eterno. Estado de inconsciência. Começou a dar ouvidos para a voz, está entrando em estado de inconsciência. Fala, opa, a palavra diz que nós não somos daqueles que retrocedem. Eu já entendi que esse lugar não é meu. Não volto mais para cá. Está vindo na sua cabeça, começa a declarar. Eu não sou daqueles que retrocedem. Eu tenho a mente de Cristo. Eu não sou daqueles que retrocedem. Cala a boca, eu não sou daqueles que retrocedem. Coisa chata. Não vou te dar ouvido. Vaza. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Muito simples. Tá bom? Então, um beijo maravilhoso para vocês. Amo vocês, amo este dia, amo este momento, amo tudo. Estou profundamente feliz que a minha amiga Valéria ficou aqui a aula inteira. Significa que está tudo em paz na casa dela. E eu me alegro muito por isso, porque eu amo esta família com todo o meu coração. Amo vocês também.
mas as pessoas que a gente consegue ter contato direto é diferente, né? A gente ama mais. Tá bom? Beijo para todas vocês. Beijo, Mara, linda, te amo. Tchau, meninas. Daqui a pouco eu tô colocando a gravação lá, deixa eu só parar a gravação aqui.